O coronavírus se espalha pelo mundo, né? E nós aqui do Papo Dinâmicos vamos tratar desse assunto hoje, 23 de março de 2020. Nós vamos tratar desse assunto, procurar levar para vocês muitas novidades sobre esse tema coronavírus, sobre esse assunto coronavírus, né, que toma conta aí dos meios de comunicação e das redes sociais pelo mundo afora. Nós vamos tratar este assunto agora no Papo Dinâmico que está começando. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos aqui iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós vamos trazer novidades aqui. Muita gente já se falou muita coisa, mas ainda tem muita coisa para se falar sobre o novo coronavírus. Então nós vamos tratar esse assunto aqui no Papo Dinâmico com a professora doutora Milka Severino. Milka Severino todo mundo a conhece como ex-reitora da PUC Goiás, pró-reitora de pós-graduação e pesquisa da PUC Goiás, mas ela é também pesquisadora na área de infecção e risco biológico. Então nós a trouxemos aqui para trazer para nós tudo o que existe aí de novidades, né? Ainda, por incrível que pareça, existem novidades em relação ao coronavírus. Então, professora Milka, muito obrigado pela presença, muito boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez aqui no Papo Dinâmico. Professor Daniel, é um prazer estar aqui no Papo Dinâmico. Esta é uma metodologia muito interessante, eu acho que facilita a comunicação. E como nós estamos aqui ao vivo, eu quero só fazer um registro. Eu sou ex-reitora da Universidade Federal. Eu falei o quê, professor? PUC Goiás. Não, né? Ex-reitora por 2 mandatos, eleita, né, reitora da Universidade Federal de Goiás. Exatamente. É isso mesmo. E da Exato. PUC Goiás eu sou pró-reitora de pós-graduação e pesquisa com muita honra. Perfeito. E esse tema que você traz para conversarmos hoje, ele parece que já está saturado nos meios de comunicação, várias emissoras falam nisso o dia todo, mas você tem razão, professor. Existem muitos pontos que precisam ser melhor orientados, melhor esclarecidos à população. E é com esse objetivo que nós dois estamos aqui neste Papo Dinâmico esta noite. Perfeito, perfeito. Então, conferindo aí, ex-reitora da Universidade Federal de Goiás, por duas gestões de 4 anos, todos 2 eleitos, né? 2 mandatos eleitos. Foi também secretária estadual da Educação. Exatamente. Por dois mandatos. Não, né? não. Foi só um, 5 anos, sim. 5 anos, como porque pegou dois final governos. de um governo e outro. Exatamente. Uhum. E também a senhora participa, né, de vários, da SBPC e outras entidades nacionais também, né? Uhum. A senhora é doutora pela USP, São Paulo, não é isso? E faz pesquisa justamente nessa área de infecção, né, e risco biológico. E então é a pessoa adequada para tratar desse assunto aqui. Tem experiência, tem bagagem, tem conhecimento, né, tem know-how e tem conhecimento para ensinar para nós aqui tudo que a gente deve fazer para evitar o contágio e também para a gente conhecer, para ter conhecimento, para formar melhor nossa cultura em relação ao coronavírus. Professora Milka, o que já se sabe sobre o coronavírus de certeza? O que é certo sobre esse coronavírus? Professor, excelente pergunta. E todas as pessoas certamente têm essa dúvida. O que é realmente conhecido e de tudo isso que se fala, o que a gente pode acreditar? Professor, ainda existe um número significativo de perguntas não respondidas sobre esta doença. Em primeiro plano, existe o desconhecimento em relação ao tratamento. O que é possível ser feito para ter efetividade no tratamento? Existe um medicamento que seja efetivo para curar essa doença? Ainda não se sabe. Mas o que nós já sabemos com segurança sobre essa doença? Que é muito importante, é decisiva a prevenção. Já que é um micro-organismo que conhecido enquanto vírus, né, ele é de um grupo
já identificado, facilmente conhecido, identificado, mas os seus danos, as suas formas de interrupção é pela prevenção. Daí a importância de tudo isso que as autoridades sanitárias no mundo, né, no Centro de Controle de Doenças, sediados em Atlanta, nos Estados Unidos, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério de Saúde do Brasil e as diferentes secretarias de Estado da Saúde dos nossos estados brasileiros, todos são unânimes em dizer, fundamentados em evidências, em conhecimento científico já adquirido, que a prevenção ela é fundamental. Agora, como se previne algo que você não vê? É um micro-organismo que está espalhado aí no mundo, todo mundo pode ter contato, todas as pessoas, e como que nós vamos prevenir? Então, aí entra a área que eu realmente investigo, que é o assunto que eu trabalho, a prevenção por meio das higiene, dos cuidados na hora de transmitir. Então, hoje, professor Daniel, é muito mais importante você pensar no outro do que pensar em si. Então, o que eu refiro, ponto-chave na questão da higienização? Cuidar das mãos, não tocar nos lugares onde você pode contaminar. Nós vamos falar das medidas de prevenção, nós dedicamos um bloco inteiro sobre isso aqui. Perfeito. Mas antes eu queria entender, porque eu tenho comigo que se eu tenho conhecimento do que eu estou tratando, eu também consigo desenvolver meios de proteção, independentemente da orientação. Por exemplo, quando uma pessoa espirra próximo do outro, porque não dá para ver assim, o espirro solta mesmo um monte de partículazinha no ar? Milhares. A gente não vê porque o olho nosso não é capaz de ver. Exatamente, mas não somente no caso de uma doença infecciosa, mas todos os micro-organismos que estão na nossa orofaringe, na boca, aqui na garganta, todos. Quando você tosse, você coloca isso para fora. Se a pessoa está resfriada, mais ainda. Toda tosse, tudo que você tem na orofaringe, você coloca para fora. E é um detalhe muito importante, quando você conversa também. Então, nos restaurantes onde você tem a oportunidade de se servir, né, no self-service, quando você está se servindo e conversando com outra pessoa em cima ali da comida, tudo que tem na sua orofaringe está caindo ali na salada. Porque as partículas que são eliminadas quando você conversa, quando tosse, o volume é maior. Mas quando você conversa, você colocar aqui uma lente de microscópio, na nossa conversa aqui, você vai perceber que entre nós aqui, quando você conversou, professor, e agora estou falando, gotículas estão sendo eliminadas da minha boca para o meio ambiente. Agora, isso a gente joga em cima dos alimentos, joga em todos os materiais que nós temos contato. Então, este cuidado com a tossir, é importante proteger com o braço ou com lenço, desde que seja descartado depois. No elevador, o cara deu uma espirrada ali. Pronto. Você, no elevador, um exemplo excelente para discutirmos aqui. No elevador, quando a pessoa tosse, espirra, ou então dá uma gargalhada e tal, todas as gotículas que estão eliminadas e todos os micro-organismos que estão nessa parte do corpo da pessoa espalha na parede do elevador. Entendi. Então, por isso, a recomendação é que seja feita uma limpeza contínua nos elevadores. Recomenda-se não tocar nos elevadores, não encostar, porque você encosta, você carrega na sua roupa aquilo que a pessoa deixou, o usuário deixou. Esse vírus diz que ele é bastante resistente em relação aos outros da mesma natureza, porque coronavírus já existia, as gripes eram causadas por coronavírus. Esse sofreu uma mutação, diz que ele é um pouquinho maior do que os outros e tal. É possível a gente pegar ele no sapato? Por exemplo, alguém espirrou aqui, né, no estúdio, aqui no piso do estúdio. Ao levantar aqui, eu vou piso em cima e sai carregando esse vírus pelo sapato? É possível, sim. Tem alguns trabalhos que mostram que você pode pegar esse vírus no asfalto, ou na rua, ou no chão, em qualquer lugar, num período até de 9 dias.
9 Então, dias. tem alguns estudos mostrando isso. Então, o tempo de viabilidade do micro-organismo em material inanimado, ou seja, na mesa, no chão, no asfalto, na sala, em qualquer lugar, vai depender de uma série de condições. E uma delas é a quantidade de vírus ali existente. Então, dependendo da quantidade, o tempo é maior. Mas morre de 3 horas até 9 dias, dependendo do material e das condições de umidade e temperatura que este vírus enfrenta. Então, o que é importante dizer é o seguinte: é preciso conhecimento de você saber se aquilo ali está ou não contaminado. O cuidado é condição sine qua non. Porque às vezes eu sinto que a resistência de algumas pessoas em ter cuidado é devido ao desconhecimento da gravidade que é esse vírus, né? Então, por isso que a gente pensou de fazer esse programa para levar também conhecimento para o nosso telespectador. Vamos fazer o seguinte, a produção já está chamando o intervalo, nós vamos fazer um intervalo, depois nós voltamos aqui e vamos fazer uma análise dos dados, né, que existem aí pelo mundo em relação ao coronavírus. Daqui a pouco a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Você pode nos acompanhar nas redes sociais. Está esquecendo de fazer isso, hein? Vai lá no YouTube, né, no canal do programa Papo Dinâmico e também no canal da PUC TV Goiás. E também no perfil do programa Papo Dinâmico no Facebook, no Instagram, no Twitter. Estamos aqui com a professora, a doutora Milka Severino, ela que é pesquisadora na área de infecção e risco biológico. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar uma cartela que nós temos aí, uma cartela que eu estou achando ela curiosa, porque ela faz uma relação que normalmente as pessoas não estão fazendo. Está aí a cartela, está aqui, professora, aqui na tela, podemos olhar aqui. O que é interessante nisso aqui? É porque ela mostra número de doentes, número de mortes e a população de cada um dos países. E a relação entre doentes, né, e não doentes, pessoas que ficaram doentes e que não ficaram doentes, e a relação quem morreu e morte e os que não morreram e foram infectados, mas não morreram, né? Então, em relação à população, por exemplo, a China, que foi o primeiro país, o país que já conseguiu, digamos, estabilizar o surto, lá para cada uma morte, teve 17.670 que não morreram. Infectados e que não morreram. Exatamente. Quem foi infectado, né? Aqui 81 mil. Esse dado aqui é de domingo de manhã. Então, hoje os dados já são outros, porque muda toda hora. Mas o que interessa aqui é essa relação. Para cada uma morte, 17.600... Não, para cada uma morte, não. Para cada uma infecção, para cada um doente, né, que pegou o vírus, 17.670 não pegaram. Isso na China. Parece que é um número grande. Então, assim, 17 mil não foram infectados enquanto um foi infectado. Mas, por exemplo, na Mega Sena, as pessoas jogam na Mega Sena na esperança de ganhar. Lá para cada uma chance que você tem quando você joga uma cartela mínima de 6 pontos, são 52 milhões de possibilidades. Você está concorrendo com 52 milhões de possibilidades. E as pessoas ainda acreditam que vão ganhar na Mega Sena. Nesse caso aqui, veja bem que é milhares de vezes mais chance que a pessoa tem de pegar o vírus. De ficar doente. Mesmo na China, que tem uma população gigantesca, de quase 1,5 bilhão de pessoas. Já na Itália, veja bem, onde o surto é mais forte, né, mais severo, para cada um doente, 1.128 se livraram da doença. E dos que se infectaram, apenas 11 se livraram, não morreram. De cada um que morreu, 11 não morreu. Então, a gente vê que a chance de pegar esse vírus é muito grande, não é pequeno, né? Essa cartela mostra isso aqui. Aí tem em cada país, aqui Espanha, né, que também é muito grande, ó, o risco de pegar. Né? Os Estados Unidos ainda, o surto ainda está em expansão, dá 14 mil para cada um infectado. E no Brasil, que estamos iniciando, hoje já, o dado já é diferente, tem mais de 1.600 hoje, né, infectados. Mas aqui, domingo de manhã, estava 1.021, dava para cada um infectado 208.187 não infectados. Quer dizer, se o Brasil fizer o dever de casa e conseguir implementar o isolamento que está aí decretado, é provável que a gente melhore, né, tenha um desempenho melhor do que outros
outros países, né? O Brasil hoje, nesse momento, ele está com 1.629 casos registrados, que isso também é importante dizer, né? São casos notificados. Nós podemos ter casos não notificados, portanto, não aparece na estatística. Até porque não se está fazendo teste com todo mundo, Exatamente. Né? E destes, nós tivemos 2% de morte, 25 pessoas já morreram. Só no dia de hoje, 83 casos foram notificados, ou seja, registrados no sistema de saúde brasileiro. Agora, assim, a gente vê muita especulação, mas o que está em jogo com todas essas? A gente viu aí a lei federal, que foi aprovada agora, que decretou calamidade pública até o final do ano, o decreto estadual do governo do estado de Goiás, decretando isolamento, o município de Goiânia e outros tantos municípios, inclusive impedindo que forasteiros, né, pessoas de outras regiões entram na sua cidade e tal. O que está em jogo nisso aí? É só a estrutura hospitalar que precisa ter um tempo para se adequar a essa nova realidade? Ou existem outros motivos que levam as pessoas a decretar, as autoridades a decretar esse isolamento? Professor Daniel, a minha compreensão a respeito deste fenômeno complexo de bloqueio para impedir que as pessoas fiquem doentes, ela tem, em tese, dois focos importantíssimos. Primeiro é a vida, preservar a vida o máximo que pudermos, né? E segundo, o serviço de saúde existente, não somente no Brasil, não somente em Goiás, em Goiânia, mas no mundo, não tem capacidade para receber um número muito grande de pessoas que vão necessitar de atendimento especializado. Qual que é a diferença neste caso específico? É que as pessoas que se infectarem com este vírus e que tiverem o desenvolvimento da doença, tem um detalhe que diferencia das demais. Estas pessoas vão necessitar de um equipamento especial, que é um respirador para viabilizar a oxigenação da pessoa. Caso não seja feita a intubação, ele vai morrer com hipóxia, ou seja, com falta de oxigênio no organismo. E o mundo não tem uma infraestrutura para atender simultaneamente esse número muito grande de possíveis pacientes com esta gravidade respiratória. A pessoa não consegue respirar, não ocorre a troca de gases no pulmão com o sangue e, portanto, oxigenando todos os órgãos. Isso é muito sério. A falta de infraestrutura, mas não é porque não tem recurso para isso, é porque essa doença exige simultaneamente atenção para todo mundo. Daí a recomendação das instituições e das autoridades sanitárias, olha, vamos ter o afastamento social, o isolamento social, esse bloqueio para evitar que muitas pessoas se contaminem ao mesmo tempo. Então, assim, não faz sentido nenhum as pessoas evocarem qualquer tipo de conspiração para isso. Na minha visão, não. Porque nós estamos numa questão de saúde pública. Agora, tem algumas autoridades que são bastante arrojadas na orientação. Elas estão certas, gostemos ou não. Porque quanto mais radical na exigência de isolamento, nesse caso... mais rápido a nossa curva vai descer, mais rápido nós vamos retornar à normalidade. Perfeito. Então, este é uma opção que as pessoas têm que fazer. A maldade não está em ser duro nesse momento, está justamente em ser... flexibilizar. Flexibilizar. Né? Então, é claro que tem muitas implicações nesta rigidez do bloqueio, ou seja, do afastamento social, do isolamento social. O primeiro problema é econômico, né? Muitas pessoas vão ficar sem trabalho, vão ficar sem salário, muitos problemas, é óbvio. Mas o que é mais importante? A vida ou estas coisas que em breve poderemos superar? É óbvio que a vida é prioritária. Doutora Milka, vamos ver mais uma cartela que o nosso pessoal preparou aí, que é a estatística dos casos de infecção hoje no Brasil.
Aí a senhora acompanha no site, no app, né? Então os dados isso aí foi feito agora no final da manhã, mas nesse momento os dados já estão modificados, né? Já não são mais esses. 1.629 neste momento. Mortes continuou 25. 25. E hoje nós tivemos, então, 83 casos. Então, vamos fazer o cálculo aqui rapidinho aqui, 1.629 casos, casos. Nesse site instantâneo aqui. Interessante que no mundo... Então, hoje nós estamos com 1,53% de óbito entre os infectados. É 2%, 25 casos. Arredondando dá 2%. Arredondando dá 2%. Isso, 1,53%. E aí, arredondando, vai dar 2% se considerar só duas causas depois da vírgula. Se a gente vê que esse índice de morte, né, ele está bem abaixo do que ocorreu na China, que foi 4%, né? Então, aqui no Brasil ainda está abaixo, mas nós estamos num processo de expansão, né? Exato, nós estamos... E também com uma postura bastante arrojada na questão do bloqueio, do isolamento social. E isso graças a atitudes bem corajosas, né? Agir quanto mais rápido... Mais rápido então, vamos as sair do medidas problema. do governo federal, calamidade pública, situação de emergência, tanto do governo federal quanto do estadual, dos municípios, está correta essas medidas de obrigar mesmo o isolamento social de todo mundo? Nós não temos outra opção, professor. A gente não tem conhecimento de o que fazer de forma diferente. De modo que se impedirmos que as pessoas transmitam este vírus para as outras pessoas, nós vamos ter uma redução de casos. E aí vem uma grande pergunta, né? E daí? Né? Tá, mas como garantir que... Vamos fazer o seguinte, essa pergunta eu vou fazer para a professora Milka no próximo bloco, mas assim, como garantir que o pessoal que está lá em isolamento, na casa dele lá, vai efetivamente, está recluso lá, mas vai garantir esse isolamento em relação ao vírus, isto é, vai garantir que o vírus não entre de algum modo na casa dele. Daqui a pouquinho a gente volta. Volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, hoje 23 de março de 2020. Estamos com a doutora Milka Severino falando aqui, trazendo novidades, né? Informações especialíssimas, né? Sobre o novo coronavírus. Nós falávamos, professora Milka, no bloco anterior, né? A pessoa está lá isolada, reclusa na casa dele. Mas como garantir que o vírus não entre de algum modo na casa dele? Porque, afinal de contas, ele está lá na casa, mas alguém sai, volta, né? Como garantir que o vírus não entra ali? Aí que está o detalhe da informação. Veja bem, nós não temos como garantir que o vírus entre lá 100%, mas temos como garantir que ele não saia, que a pessoa não seja transmissora do vírus. Então, essa reclusão, esse isolamento tem este objetivo. Então, se a pessoa está contaminada, ela não vai passar para as outras pessoas. Por isso que nós estamos muito mais preocupados com o outro do que com a questão individual. Mas se ele está contaminado, tudo bem, se ele está contaminado com resfriados simples, como a maioria dos casos parece que é isso, dá só um resfriadinho, o vírus não consegue entrar na corrente sanguínea, atingir o pulmão e tal. E aí a pessoa sara como se tivesse uma gripe normal, ok. Mas se a pessoa se complica, se a doença, né, agrava, ele tem que sair. Sim, mas aí ele vai procurar um serviço médico especializado conforme o protocolo da Organização Mundial de Saúde, do Ministério Brasileiro, né, de Saúde e das secretarias. Então, esse ponto, eu acho que nós devemos trabalhá-lo bem aqui nessa nossa conversa. Veja bem, as pessoas estão sendo orientadas a ficarem o mais distante possível, não aglomerarem em lugar nenhum, não irem a teatro, a cinema, a futebol, a qualquer coisa dessa natureza, para você evitar os contatos humanos. Dentro de casa, com a família, você está evitando levar para os vizinhos, levar para o seu trabalho. Esse que é o detalhe. É muito provável que a maioria dos domicílios ainda não tem o vírus lá.
Sim. Eu acredito nisso, pelas estatísticas que a gente viu aí. A maior parte das residências, em Goiânia, acho que podemos dizer com base na carteira que nós mostramos antes, existe uma quantidade muito maior de domicílios que não tem o vírus neles. Seguramente. Certo? Mas é o risco do vírus entrar lá. E esse é o grande medo. Eu vejo, na minha casa mesmo, nós estamos lá, o que fazer para o vírus não entrar. Então, evitar visita. Então, alguém liga, eu posso ir aí? Não, não vem. Isso. Certo? Essa é uma alternativa. Outra alternativa, mas a gente tem que sair para ir no supermercado. Eu tenho que tomar algumas precauções para não pegar o vírus e levar. Que nós vamos ver agora na próxima orientação. Sim. Né? Mas o ponto-chave é o seguinte, você deve ficar mais isolado, de forma mais reservada, para você não ser transmissor. Agora, se você não tem o vírus, como que você vai transmitir? Claro que não, nós estamos fazendo um bloqueio, assim, é uma técnica de guerra mesmo, né? Evitar que pessoas entrem em contato. Tem gente que fala de colocar um balde ali na entrada da casa com água sanitária. Tem muitas formas de você evitar trazer os micro-organismos da rua. Tirar o sapato quando entrar é necessário. Eu vou fazer uma brincadeira que a gente sempre coloca isso para os nossos estudantes. O vírus não tem asa. Pois é, isso que eu queria saber. Se ele gruda na roda do meu carro, eu chego lá e estaciono meu carro. E ele não vai sair andando, ele não caminha sozinho. Não vai, mas você pode levar com os seus pés, no seu sapato, para dentro da sua casa. Por isso eu tenho que tirar o sapato. Daí tem um tratamento para você ter com este sapato. Não entra com o sapato que você andou na rua dentro da sua casa. Uma outra coisa, limpar o piso da residência com maior frequência. E as outras, na medida que formos falando aqui, vou citando os outros procedimentos. Então, é muito importante. E a roupa também, viu, professor Daniel? A roupa que você usou na rua, né? Você deve chegar em casa e ir para o banheiro, tomar banho e lavar essa roupa. Tá, mas vamos ver aqui. Vamos fazer o seguinte, a nossa equipe aí, nossa produção, preparou um VT sobre etiqueta respiratória. Vamos ver e depois a gente prossegue aqui na discussão, né, acrescentando uma ou outra coisa que ainda falte, que possa ter faltado no VT, né, que a professora Milka possa acrescentar para nós de recomendação de como proceder para evitar que o vírus, né, te acometa, né, te contagie, e é um tipo de contágio que não é bom, e também que você não deixe esse vírus entrar na sua casa. Vamos lá, o VT. No vídeo, esse homem, que se apresenta como químico autodidata, afirma que o álcool gel não tem efeito antisséptico. Ele não mata nada, ou seja, ele não desinfeta nada, ele apenas esteriliza. O segundo agravante é que esse agente gelatinoso que faz com que ele se gelatine, tá? Ele é um veículo para que se crie bactérias dentro dele. Em tempos de preocupação com o coronavírus, o vídeo se espalhou nas redes sociais. Mas, de acordo com essa doutora em Ciências da Saúde da PUC Goiás, o que o homem diz no vídeo é fake news. O álcool etílico gel antisséptico é eficaz. Ele é recomendado, indicado pela Organização Mundial de Saúde, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, bem como por outras agências reguladoras de outros países, como o FDA nos Estados Unidos. Mas na hora de comprar o álcool gel é preciso ficar atento à concentração do produto que vem aqui no rótulo. Ela deve variar entre 60% e 80%, mas a mais recomendada é a de 70%. Fora disso, ele não tem efeito antisséptico. Na concentração de 70%, ocorre o modo de ação do álcool etílico. Ele age principalmente como um desnaturante ou coagulante de proteínas existentes nos micro-organismos, como na parede celular, na membrana citoplasmática ou proteínas plasmáticas em geral. E assim leva à inativação do micro-organismo. E antes de usar o álcool gel, o recomendado é lavar as mãos com água e sabão. É necessário higienizar as mãos da forma correta. Molharemos inicialmente a mão, colocaremos uma quantidade suficiente de sabonete nas mãos. A partir de agora, com as mãos ensaboadas, nós passaremos por 5 passos. O primeiro passo é esfregar a palma da mão sobre o dorno da outra mão. Segundo passo,
fazermos uma forma de concha nas mãos, com um movimento de vai e vem, sempre numa mão e na outra. Na sequência, nós faremos o esfregaço do polegar com uma mão, depois o esfregaço do polegar com a outra mão. Na sequência, movimentos circulares com as digitais e pontas dos dedos. E, finalmente, o quinto passo, movimentos circulares nos pulsos. Agora nós estamos prontos para abrir a torneira. Nós utilizamos um papel toalha e agora nós vamos secar. A secagem acontece da ponta dos dedos para os pulsos. Para complementar, vem agora o álcool gel. Exatamente. O álcool gel repete o processo da limpeza simples, da lavagem simples das mãos. Nós colocaremos uma quantidade suficiente de álcool gel, o processo leva de 20 a 30 segundos pelo menos, vamos espalhar na palma das mãos e vamos repetir todo o processo. E após a higienização com álcool 70, não devemos utilizar o papel toalha. Elas deverão estar secas e assim começarmos as nossas atividades. O VT aí está mostrando limpar as mãos e logo em seguida veio o álcool gel, mas parece que são duas coisas alternativas, não, doutora? Como foi feito no procedimento, quando você vai tratar das pessoas no hospital, ótimo você colocar isso. A higienização das mãos com água e sabão, ela tem uma ação muito importante. Mais de 90% da sujidade você elimina e, portanto, dos micro-organismos ali existentes, deixando você em condições de segurança, né? E o álcool gel vai fazer a mesma coisa quando você não tem o água e sabão disponível, né? Você não tem álcool e sabão. Tá, eu não preciso, então, usar as duas coisas, são dois procedimentos distintos. Na sua casa não é necessário isso, né? Porque você precisa de ter todas as condições de limpeza, né? E naquele fake lá, está falando assim, o álcool vai esterilizar, isso não é verdade. O álcool é um mentiroso, irresponsável. Realmente né? foi um preso. desserviço à saúde pública aquela informação. Então, é muito importante dizer o seguinte, se você tem a opção de lavar as mãos com água e sabão, esta é a sua primeira escolha. E você, não tendo condições disso, usa o álcool gel, como a professora explicou lá muito bem. O álcool gel é mais difícil ter do que a água e sabão, né? Não. Por exemplo, tem lugares que você não tem acesso à água e sabão com facilidade. Por exemplo, você acabou de fazer uma compra no supermercado e vai entrar para pegar no volante do seu carro. Aí o álcool gel você usa, faz a fricção. E é preciso fazer a fricção, viu, professor? Mas quem não tem álcool gel e nem água e sabão, pode usar o quê? Detergente resolve o problema? Mas não é bom para a pele. Né? Vai danificar a pele. E a água sanitária que já falamos aqui? Nossa, água sanitária, para você lavar as mãos com água sanitária, na segunda vez você já está com problema de precisar de... não serve para lavar a mão. Não serve. Mas o problema não está só em lavar a mão, né? Não. Porque a senhora falou mesmo, volante do carro, a chave do carro, a chave da casa, tudo isso você tem que fazer uma limpeza com Como é que faz álcool uma a 70%. adequada, por exemplo, de interruptor? Interruptor é aquela tomadinha que a gente aperta lá para ligar a luz. Eu estou falando para o telespectador, claro que só sabe o que é. Não, acho que é ótimo, né? Decodificar um pouco a linguagem. Então, você pega uma toalhinha com álcool a 70% e faz a mesma coisa. Pode ser o álcool, não precisa o álcool gel, não. Ele não precisa de ser gel, mas é recomendado que seja 70%. Ou de 60% a 80%. Certo. O ideal é o 70%. Agora, aí tem um pequeno problema. Ele, sem ser gel, é mais inflamável, né? Então, é preciso... Mas num paninho ali já protege um pouquinho, né? Que passa... Exato. Pois é, mas não deixar o recipiente com o álcool... sem passar na mesma direção, né, doutora? Exato. E também, assim, tomar cuidado com a vasilha, que você tem o álcool a 70%, porque é inflamável, você pode colocar fogo na sua casa, né? Então é importante que seja bem tampado, protegido, deixar afastado das crianças, isso é muito importante. Então a desinfecção em tudo que você pega, elevador,
as tomadas, os corrimões, né? Tudo isso com álcool a 70%. Livro, caderno, celular, dentro né? do Tudo tem que ser ônibus, por dentro do ônibus. Sim, eu limpo o meu celular, aliás, ele tem até já uma denúncia aqui de que ele está sendo limpo. O celular, ele é altamente contaminado, né? Certo. E outra coisa, as mulheres, né, com as suas bolsas, já tem estudos feitos em laboratório mostrando que a bolsa é tão suja quanto o solado do sapato. Então é preciso tomar cuidado. Não chega com a bolsa e coloca em cima da cama. Não pode fazer isso. Não é hoje, não, com essa história do coronavírus 19. É sempre, a vida inteira, tem que tomar cuidado higiênico com bolsa, com sapato e assim por diante. Mais alguma questão? Tem muitas ainda, Mas vamos fazer no próximo bloco. E eu, na verdade, assim, o surto aqui no Brasil está começando ainda, né? E a minha preocupação, assim, quando é que vai acabar? Daqui a pouquinho a gente volta, vamos ver se a doutora Milka nos responde essa pergunta. De volta com o Papo Dinâmico, hoje nós estamos falando sobre o novo coronavírus com a professora doutora Milka Severino. Doutora, é o seguinte, aqui ó, a produção no intervalo trouxe aqui para nós, né? Isso aqui é um recipiente que contém álcool 70 e esse aqui é um recipiente com álcool gel, né? Que, é claro, a produção usa aqui para desinfectar, para fazer asepsia das mesas, dos microfones, dos equipamentos, onde todo mundo toca, né? Das maçanetas, esse álcool gel, exatamente como a professora demonstrou no laboratório, Sim. como que é feito. Então, é para as mãos, o gel para proteger, né, não lesar a pele. Sim. E o outro, que é álcool a 70%, o efeito na célula do vírus vai ser o mesmo, só que o álcool a 70 não vai proteger a pele, o gel é para proteger a pele. Esse aqui é mais para mesas, esse aí é né? para limpar os objetos, superfícies microfone, inanimadas. os bancos a gente senta. Isso, superfícies teclados, inanimadas. Isso. Então, o gel no ser vivo para você proteger a pele e o outro nas superfícies inanimadas. Isso, a produção teve o cuidado, inclusive, de nos colocar a mais de 2 metros de distância um do outro, né? Teve toda essa preocupação aqui. Normalmente nós temos 2 convidados, trouxemos só a senhora para a gente não ficar muito próximo. Exato. Né? Então, tudo isso, a produção aqui está cuidando, também diminuiu o contingente de funcionário trabalhando. Enfim, nós estamos fazendo esse programa hoje, justamente para também fazer a nossa utilidade pública para os nossos telespectadores, mas o próprio Papo Dinâmico também vai suspender as gravações e nós só voltaremos agora depois que a situação melhorar aí, né? E por falar em situação melhorar, doutora, a gente só está no início mesmo desse surto? Olha, a epidemiologia nos ensina, né, que nós temos uma curva que vai acontecer ou não, subindo ou descendo, a depender desta decisão da sociedade em atender às recomendações das autoridades sanitárias. Portanto, aqui agora a gente tem esta clareza da responsabilidade individual em prol do bem comum. Então, quanto maior for a obediência da população em relação às normas de segurança, de transmissão cruzada, quanto maior for a atenção, menor tempo a doença fica em evidência, né? Porque ela tem um ciclo natural, isso é impossível, não tem como deixar de acontecer, mas ela pode ser interrompida na sua gravidade e no seu espalhamento. Portanto, tudo dependerá da adoção pela sociedade das medidas preventivas. E na área em que nós atuamos, professor Daniel, as medidas preventivas são consideradas importantíssimas, porque é muito mais fácil, mais barato e mais apropriado prevenir do que tratar. Com certeza, é muito mais... Com certeza. Quando você fala de transmissão cruzada, só quer dizer assim, quanto mais eu ficar em casa, mais eu
vou transmitir, eu vou correr o risco de pegar ou transmitir essa doença. Exatamente. A transmissão cruzada é uma pessoa passando para outra, né? Sim. Porque a transmissão deste vírus é de indivíduo para indivíduo. Mosquito não transmite? Não. O pet, o cachorrinho, o gato que circula pela rua, vai na casa do vizinho, volta, ele não Excelente transmite também, pergunta. Nós vamos ter que tratar o pezinho do pet igual o pé do ser humano. Então, ele também poderá trazer o vírus para dentro de casa pelas suas patinhas, né? De modo que é preciso... Tem gente já fazendo sapatinho para os cachorrinhos e tal. gatinhos, né? A gente acha graça, mas é muito importante. Todas as medidas preventivas são fundamentais neste momento de gravidade sanitária. E volto a repetir, professor, este isolamento é recomendado pelas autoridades sanitárias. Não vamos ficar aí em filas, grandes filas, nem em supermercado. Aliás, eu quero fazer um elogio. Ontem eu estive num supermercado e lá vi as barreiras, né, de vidro, onde o cliente não tem possibilidade de contato direto com a pessoa que está ali atendendo, fazendo para você pagar, né? O caixa. O caixa, nota 10 para este supermercado. E também, quando você vai pegar o carrinho para conduzir as suas compras, tinha lá uma pessoa fazendo a desinfecção daquele lugar onde você coloca as mãos no carrinho, com álcool a 70%. Também é uma medida higiênica extremamente importante, porque o carrinho, ele é muito contaminado. Certo. Mas quando doutora, que a pandemia vai ceder aqui no Brasil? Quando tem um momento em que a gente vai adquirir uma imunidade contra esse vírus, ou só vai tender a cair esse surto quando inventar um remédio? Como é que é? Não, à medida que os contatos vão sendo feitos, o organismo vai criando anticorpos. E você reage. Por isso é que nós não morremos com todas as doenças. Os anticorpos, por exemplo, se a senhora adquire o anticorpo, digamos, os que foram infectados geralmente adquirem anticorpo, né? Por isso é que ele sara, inclusive. Ele pode transmitir esse anticorpo para os outros também? Não. Não? Só quem sofreu a doença pode? Mas é que aí ele pode, por exemplo, a pessoa ela já sofreu a doença, então ela tem anticorpos reagindo contra isso. E tem muitos casos subclínicos, ou seja, ela teve e nem sabe disso. Um dado interessante, quando fazemos vacinação em massa, você, com muita gente atingindo os índices recomendados, você acaba deixando toda a sociedade segura. Exatamente. Na China, o número de infectados, em novembro. Aqui eu tenho um dado, por exemplo, tem um número de infectados de 81.457. Lá tem 1.439.000.000 de chineses. Né? E, no entanto, eles já começaram a desmobilizar toda a estrutura de tratamento que foi feita antes. Quer dizer, a população está imunizada? Claro que não. Claro que não. Então, tanto é que a China continua tomando medidas preventivas para que não tenha um novo surto. Correto? Então, o que nós temos que fazer agora é evitar que esse vírus dissemine. Com o passar do tempo, teremos vacinas, possivelmente daqui a um ano nós já teremos vacina contra este vírus, porque tem gente que fala assim, gente, mas por que não vamos fazer tudo isso rápido, né? Existe a possibilidade Demora. também de localizar, sei lá, o sistema de saúde nosso no Brasil, localizar todas as pessoas que estão infectadas, tratar todas essas pessoas, quando elas todas sararem, aí não tem mais o vírus. Não funciona assim, professor. Não? Esse vírus, ele não vai desaparecer. Depois que ele migrou para o ser humano, ele vai continuar existindo para sempre? Não, ele está aí, como muitos outros, né? Por exemplo, o H1N1, que está matando gente. Não tem ninguém falando nisso. Sim. Correto? Mas o vírus está aí, está ceifando vidas. Essas medidas preventivas vão impedir que as pessoas se contaminem, porque quando você adota todos os cuidados higiênicos, a etiqueta respiratória, você está impedindo que o vírus, não somente o corona, mas o H1N1 e qualquer outro vírus,
infecte outras pessoas. Mas- Então, a Entendi. lição que a gente tem é Sim. prevenir, evitar a transmissão, mas ceifar ou acabar com o vírus aí, Sim, mas eu infelizmente, fico não na vamos dúvida, assim, a conseguir. partir de quando? Porque essa situação de isolamento não vai durar para sempre, não pode, a Claro que economia não. não resiste, nós não vamos resistir. Então, a partir de quando, com base em que indicadores nós podemos, assim, o governo pode dizer, não, agora nós podemos liberar as pessoas para voltar a trabalhar, estudar, a ter aulas presenciais e ter uma vida normal. Quando quais indicadores que permitem ao governo falar, agora todo mundo volta a ser liberado de novo? Excelente pergunta. Nós utilizamos indicadores epidemiológicos, que é a redução do número de casos novos. Então, quando você tem um declínio nos casos novos, significa que nós já podemos interromper as barreiras. Não ok. estamos propagando mais aquela doença. Ok. Por exemplo, nós temos a gripe sazonal. Neste exato momento, no Brasil, nós temos aí o vírus da gripe tomando conta do país inteiro. Mas com um menor número de mortes, porque nós já temos vacina, já temos medidas protetivas conhecidas e adotadas. Então, temos uma situação sazonal da doença, mas não há necessidade de tomar medidas de guerra como nós estamos fazendo agora com o coronavírus. Veja bem, muitas medidas de isolamento foram tomadas, estados inteiros, a gente anda pela rua, nas rodovias, está tudo abandonado e tal. Então, mas tem gente falando que o forte do surto mesmo deve ocorrer entre 6 e 20 de abril. Com todas essas medidas que foram tomadas agora, não há possibilidade de repente, essa previsão, digamos, sombria não acontecer? De ter uma subida vertiginosa no número de infectados entre 6 e 20 de abril. A expectativa das autoridades sanitárias é que isso seja impedido mediante o uso das medidas preventivas. Por isso, tanto acirramento, tanta exigência, olha, fique em casa, não saia, porque se você conseguir reduzir os casos novos nessa onda que temos agora da doença, sairemos do pico mais rápido. Pois é, mas a gente viu que o índice está subindo, aí o número de infectados está subindo, 1.600, 1.700 pessoas. A cada momento um número novo subindo e parece que está acelerando, né? Mas se de repente essas medidas de contenção toda começar a reduzir... não aparecer casos novos, aí significa que estamos no caminho certo. Agora, veja bem, professor Daniel, olhando o exemplo dos países que já passaram por isso e daqueles que estão passando. Por exemplo, a China. A China já está considerando superada a crise lá. Entretanto, as autoridades sanitárias da China continuam alertas para notificando todos os casos. Novo, né? Exatamente. Estão controlando as fronteiras. Exatamente, nós vamos ter que continuar. Agora, não dá para dizer com segurança, o Brasil vai sair disso tal mês. Não. A expectativa de todas as autoridades sanitárias é que conseguimos superar este problema o mais rápido possível. Mas isso não é tão rápido quanto desejado. De acordo com o ministro da Saúde, nós devemos ter aí um surto, um crescimento, vamos atingir o pico em julho e a partir de julho, agosto, né, estabiliza, em agosto, setembro, agosto começa a cair, em setembro a gente começa a restabelecer o ritmo. Isso é a previsão do ministro da Saúde. É por aí mesmo que os... A previsão que ele faz, porque a epidemiologia trabalha com probabilidade. Então, esta é uma probabilidade. Podemos ter êxito e concluir isso antes ou não e piorar depois. Então, no momento agora, a ordem é a seguinte: vamos tomar cuidado e adotar medidas preventivas até a segunda ordem. E essa segunda ordem, eu quero deixar aqui uma outra informação. Sempre vamos tirar disso uma grande lição para as nossas vidas. Etiqueta respiratória, cuidados higiênicos, uma alimentação saudável, tudo isso é importante sempre, não somente no caso de endemia ou pandemia, como estamos vivendo agora. Professora Milka, nossa produção disse que o programa acabou, então nós temos que encerrar. Muito obrigado pela presença, muito boa noite.
Boa noite. Nós temos um assunto aí para a noite inteira, né? Mas fica para mais tarde. Para muitos dias, muitas semanas. Em outra ocasião. Mas eu acho que demos a nossa contribuição aí para o assunto. Exato. Eu espero que você tenha aproveitado muito. Um grande abraço para você e até a próxima.